começou uma perseguição danada em Jerusalém contra os cristãos. Já tinham matado Santo Estevão, o primeiro mártir, e também Tiago, que era o coordenador da igreja naquela época. E o que aconteceu? O povo falou, vamos embora, porque senão vai sobrar para a gente. E aí as autoridades falaram assim, que bom, né? Eles vão se expandir por aí, vai acabar tudo. Só que as pessoas foram chegando, onde foram chegando, e simplesmente foram anunciando Jesus. E aí, Felipe, aqui nesse texto, vai para onde? Para onde que ele vai? Para qual cidade que ele foi? Gente, a pessoa leu bonitinha. Foi para Samaria. E a Samaria não era muito legal para os judeus, não. É como o brasileiro e argentino, mais ou menos. E lá nós vamos perceber que a presença de Felipe, o anúncio do evangelho para aquelas pessoas que ninguém dava bola para elas. Os milagres que foram acontecendo vão mostrando que os habitantes da Samaria ficaram assim deslumbrados com aquela situação. E o que aconteceu? Chegou a notícia em Jerusalém. Então pegaram Pedro e João, vão lá ver para ver o que está acontecendo, para não deixar o povo solto. E aí o povo só tinha sido batizado. E mais uma vez nós vamos perceber que Pedro e João chegaram lá para quê? Para oferecer quem? Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Estenderam a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E a segunda leitura, essa carta de Pedro, vai dizer assim, santificai em vossos corações o Senhor Jesus, estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. E é muito sério isso, por quê? Porque se chega um irmão, é irmão, viu? Um irmão evangélico que fala assim, João 8,16. O católico já fica assim, esse cara é bom. Bota o rabinho no meio das pernas e vai embora. Gente, o importante não é saber de cor o evangelho. O importante é viver. Por quê? Porque os nossos irmãos que não sabem ler, eles vão ter condição de ler o evangelho. Então, eles não vão ser salvos. E tem muita gente por aí que é analfabeto de pai e mãe. E o que acontece com eles? Simplesmente eles têm a unção desse Espírito que todos nós recebemos. E quando eles falam, ai que beleza, é só sabedoria. E eu diria, é a sabedoria de Deus. E são pessoas, eu nunca me esqueço de um lá na comunidade de São Francisco Xavier, um português desgraçado. Isso. E ele, num encontro dos ministros da Eucaristia, alguém fez uma pergunta. Lá na capelinha, eu trabalhava na época na capelinha, os padres acompanham vocês, dão formação para vocês? Ninguém falou nada, e ele falou assim, dão sim. E ele falou assim, lá tem o feio Dito, o feio Agostinho, o feio Laurindo. Em questão de beleza, ele acertou. Agora, esse homem, eram mais ou menos 400 ministros da diocese, lá em Brodowski. E foi a coisa mais interessante do mundo. Quem vai fazer homilia? Quem vai fazer homilia? Quem vai fazer homilia? E um senhor lá dessa comunidade falou assim, por que a gente não pede para o senhor Luiz fazer? Aí o pessoal falou assim, mas o senhor Luiz, o português, ele é danado. Mas ele fala com Deus e de Deus e com unção. Aí alguém foi espalhando essa notícia lá, e quem presidiu a celebração foi Dom Diógenes. O povo ficava assim. Igual o povo
quando Jesus foi lá na cidade dele. Da onde saiu essa sabedoria? Era um homem simples. O trabalho dele naquela época era carregar a raspa de couro com um balaio e levar não sei para onde. Quando terminou a missa, alguém falou assim: ô, senhor Luiz, o senhor mora onde? Ah, eu moro lá no Jardim São Luís, acho que é São Luís. Sim. E de onde vem essa sabedoria? Sei não, acho que é Deus. Então, essa simplicidade vai fazer com que todo mundo veja que a gente é uma pessoa de Deus. E é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que fazer, porque quando Pedro escreve para essas comunidades, as comunidades estavam vivendo um drama danado. Até os bens de muitos deles tinham sido confiscados. E aí nós vamos perceber o que Pedro vai falar para aquele pessoal. Dê a razão da vossa esperança. Porém, fazei-o com mansidão, respeito e boa consciência. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí, de política para cá, partido para lá, faltou tudo isso, né? Mansidão, respeito e boa consciência. E ainda está faltando.